Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Fala Cabo Verde desta quarta-feira, o último do ano de 2025. Boa noite e fique por dentro dos destaques informativos. Bombeiros estão em alerta para garantir a segurança da população no final do ano. Crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Cabo Verde reduziu, mas os desafios persistem, aponta o ICA. Presidente da Rede de Pessoas com o VIH-Sida alerta para a falta de informação e pela discriminação. Primeiro-Ministro assina o PCFR do pessoal da Polícia Judiciária e falta a promulgação do Presidente da República. O Presidente da República defende que é urgente reverter e dissipar o atual e crescente clima de crispação no país. E a nível internacional, colisão de comboios em Peru faz um morto e dezenas de feridos. Notícias para acompanhar a partir de agora no Fala Cabo Verde, que já está no ar. Na sua mensagem de fim de ano, o Presidente da República deixou votos de que o ano que está prestes a entrar seja portador de muita amizade e paz. Destacou os ganhos alcançados por Cabo Verde, que este ano completou 50 anos de independência, e também os desafios que marcaram o ano de 2025. O Presidente da República, José Maria Neves, destacou o sentimento de orgulho de Cabo Verde, que comemorou este ano o percurso de 50 anos de independência. Destacou igualmente as conquistas do país no ano de 2025 a nível do desporto. Pelo seu simbolismo, aproveito esta oportunidade para destacar um duplo sucesso do ano de 2025. As inéditas classificações dos Tubarões Azuis para o Campeonato do Mundo Masculino de Futebol e para o CAN Feminino de Futebol, que são demonstrativos da nossa capacidade de resiliência e que deverá ser uma genuína fonte de inspiração para todos os cabo-verdianos. Relembrou, entretanto, que 2025 foi também o ano em que Cabo Verde foi fustigado por tempestades que atingiram sobretudo São Vicente e Santiago, deixando ilações de que é necessário se preparar melhor para estas situações. São eventos que evidenciaram de forma assustadora fragilidades e despreparo para enfrentar este tipo de calamidade resultante das alterações climáticas. Temos que nos preparar melhor para estas situações que tendem a ser cada vez mais recorrentes e extremas. Só intervenções consistentes, estruturantes e não deferidas no tempo serão capazes de aumentar a nossa mais do que necessária resiliência. Ainda na sua mensagem, Neves destacou que é urgente dissipar o atual e crescente clima de crispação no país. Urge reverter e dissipar o atual e crescente clima de crispação, reaprender a cultura do diálogo e do debate fundado em ideias e argumentos e respeitar as instituições, para que a democracia saia fortalecida, o Estado de Direito reforçado e se cumpra Cabo Verde. José Maria Neves deixou votos de que o ano que está prestes a entrar seja portador de muita amizade e paz.
A Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde considerou hoje que o ano de 2025 foi particularmente exigente para o jornalismo. O ano que agora termina, segundo a JOC, ficou marcado por pressões e tentativas de silenciamento e renovou o compromisso com a liberdade de imprensa. Numa mensagem dirigida aos profissionais da comunicação social por ocasião do encerramento de mais um ano e da abertura do novo ano, a JOC considerou que 2025 ficou marcado por desafios profundos ao exercício livre do jornalismo, incluindo intimidações, represálias e pressões sobre vários jornalistas. Repudiou também, de forma veemente, declarações públicas que sugerem ou legitimam o recurso à violência como forma de condicionar o exercício do jornalismo, classificando-as como graves, irresponsáveis e incompatíveis com os princípios democráticos e com o Estado de Direito. A associação considerou que não há espaço para a normalização da violência, sobretudo quando deriva de representantes eleitos, defendendo que as instituições democráticas, em particular os órgãos da soberania, devem demarcar-se claramente deste tipo de discurso e reafirmar o respeito pela imprensa cabo-verdiana. Apesar do contexto adverso, reconheceu que o ano evidenciou a coragem, o rigor e o elevado sentido de missão da classe jornalística em Cabo Verde. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, reagiu à sua audição no Ministério Público, afirmando que se trata de uma tentativa deliberada de criar fatos falsos contra a sua pessoa. Em declarações à imprensa após o interrogatório, o autarca esclareceu que não há qualquer acusação formal contra ele, sublinhando que os processos em curso estão baseados em informações imprecisas e interpretações externas desprovidas de fundamentação legal. Francisco Carvalho apresentou 3 exemplos concretos, como a venda de bilhetes no Festival de Gamboa, venda de terrenos no Palmarejo e da Babilônia, que motivaram a referida audição. O autarca explicou que as alegações sobre a divergência entre o número de bilhetes vendidos e o valor arrecadado não se sustentam, uma vez que lembrou todas as receitas possuem registro oficial. Questão sobre venda de bilhetes no Festival de Gamboa. Mas houve está claro, mas vender um determinado valor em termos de bilhete e mas entra na Câmara só um outro valor. É óbvio que o valor que entra na Câmara tem um registro. Agora que alguém está claro, mas vender um determinado número de bilhete na Gamboa só para modo é lança um olhar sobre a quantidade de pessoas que sabem na Gamboa. Eles ouvem está claro, mas vender o bilhete na Gamboa, pô, mas sabe que alguém lá demais, que ele é só hoje o que é hoje. Então, aquele dinheiro que entra na Câmara, mas pouco que alguém que sabe lá. É claro que tem como medir a quantidade de alguém que sabe lá, que é invenção de facto, a tentativa de criar facto. No que se refere à questão da venda de terrenos no Palmarejo, afirmou que a Câmara Municipal da Praia utiliza a ficha de avaliação de valor de terreno aprovada pelo MPD para definir o preço de venda dos terrenos, considerando qualquer alegação em contrário como falatório sem fundamento. Outro exemplo concreto tem a ver com a questão de venda de terreno lá na Palmarejo. Modo que, sabemos lá, mas tem um valor de mercado para terrenos ali na praia. Que ali ele é absurdo. Para modo, Câmara de Praia tem uma ficha que chama FAFT, ficha de avaliação de valor de terreno, que te fixa qualquer valor que terreno deve ser vendido para a Câmara. Mas quem é que é uma entidade que criado, que no consta, que tem nome, que te flagou qualquer valor de terreno no mercado? Que ele é flávio flá. Valor de mercado é um mito. Valor de mercado, que tem nenhuma entidade no país, na Cabo Verde, que te fixa valor de mercado de venda de terreno. Mas tem uma coisa que é concreto. Ficha de avaliação de terreno, que é FAFT, que te fixa valor que a Câmara está vendendo. Portanto, nós, no bem daquele chão,
dentro de uma tabela que não há na Câmara de Praia, aprovado pelo MPD, e com base naquela que não vem daquele chão. Por fim, Francisco Carvalho lembrou que o acordo com a empresa referente ao terreno de Babilônia foi validado por um juiz e confirmado pelo tribunal, questionando como a justiça poderia agora considerá-lo inválido. Por último, quero dar um exemplo que é o concreto. Aquele acordo que nos faz para nos ceder terreno de Babilônia, Guentes, é um acordo que foi validado por um juiz. Foi validado por um tribunal. Portanto, tem um juiz que analisa aquele acordo e fez acordo válido. Portanto, não toma nota. Nós estamos numa situação em que justiça, parte de justiça, se também contra a justiça. Como aquele acordo que não faz foi validado por um juiz, foi validado por um tribunal. Então, não digo que justiça também fala. Então, aquele acordo que não faz, validado por um juiz, mas tem dúvidas no cabelo. Em resumo, o presidente da Câmara Municipal da Praia afirmou que o processo se encontra numa fase de tentativa deliberada de prejudicar a sua imagem, garantindo que todas as acusações da sua gestão respeitam a legislação vigente. O plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal da Polícia Judiciária já foi assinado pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Depois de assinado, o documento foi enviado para a promulgação do Presidente da República. O primeiro-ministro escreveu na sua página oficial do Facebook que o documento assinado valoriza o capital humano da Polícia Judiciária com instrumentos adequados para responder a alguns desafios crescentes. São eles os desafios da criminalidade organizada, transnacional e complexa a nível da estrutura das carreiras e funções do pessoal da PJ, requisitos de ingresso, progressão e mobilidade e regime remuneratório. O documento assinado pelo chefe do governo vai ser enviado ao Presidente da República para sua promulgação. De igual modo, o primeiro-ministro escreveu nas redes sociais que assinou para a promulgação do Presidente da República o decreto-lei que regula as condições de acesso ao crédito para habitação bonificado e crédito jovem bonificado. Conforme escreve Ulisses Correia Silva, bonificação com valor máximo de até 55% da taxa de juros do crédito no regime jovem bonificado e de até 50% da taxa de juros do crédito de regime bonificado para outros beneficiados. Aplica-se à aquisição, construção, beneficiação e recuperação ou ampliação de habitação própria permanente e aquisição de terreno para construção de habitação. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, SINDEP, Jorge Cardoso, foi reconduzido ao cargo com 98,2% dos votos. O sindicalista promete dar continuidade ao trabalho em defesa da classe docente. Jorge Cardoso foi reeleito durante a última conferência ordinária do SINDEP. Com uma lista única, Jorge Cardoso foi reconduzido ao cargo com 98,2% dos votos. O dirigente sindical afirmou que o primeiro passo vai ser a elaboração de um caderno reivindicativo para apresentar seja qual for o governo que conquistar a próxima legislatura. Dentre os compromissos, avançou que o SINDEP vai dar continuidade ao trabalho de defesa dos direitos da classe docente, nomeadamente na questão que tem a ver com a implementação do plano de cargos, funções e remunerações para as monitoras, aposentados e pagamento de subsídios pela não redução da carga horária. A reunião teve como propósito a eleição dos órgãos diretivos, a apresentação do relatório de atividades 2021 a 2025 e perspectivas para o futuro do SINDEP. Em Cabo Verde, o VIH-Sida continua a ser um desafio de saúde pública, não apenas pelo vírus em si, mas também pela falta de informação e pela discriminação que afeta as pessoas que vivem com esta doença. Essas informações foram avançadas pela presidente da Rede de Pessoas com o VIH-Sida.
Em Cabo Verde, o tratamento antirretroviral é disponibilizado em todas as estruturas de saúde do país. A presidente da Rede das Pessoas que Vivem com VIH, Josefa Rodrigues, disse que, apesar dos avanços, a discriminação é um obstáculo a ser enfrentado. O obstáculo é aquela discriminação. A discriminação é onde que as barreiras também, onde que as barreiras, obstáculo que põe pessoas que aderem a tratamento, como ali é um meio pequenote, então todo mundo conhece todo mundo. Por exemplo, tem pessoa que mora na Tiara San Antônio, que também consulta lá na Tiara, para modo quem está lá, conhecer família, então também na vizinho, então aquela pessoa acaba de para aderir a tratamento, aquele que sempre rede de trabalho em parceria com toda a estrutura de saúde, junto com assistentes sociais, onde a pessoa está aqui para se sentir confortável de fazer tratamento não centro de saúde, não está contacta e contar assistente social. E quanto aos desafios a serem enfrentados, é no que diz respeito aos recursos humanos e financiamento. Tem falta de financiamento, tem falta de recursos humanos, e não tem um psicólogo lá na rede, mas está tudo 2 vezes por semana, terça e sexta. Não tinha um financiamento para não alargar mais educadores de par. Não trabalha na muda e mentalidade de pessoas, como pessoas e como não tem HIV, nunca tem SIDA, não tem HIV, não vive com vírus. A mim toma medicamento todo dia de noite. A mim está indetetável. Alguns objetivos de 2025 não foram praticamente conseguidos, sendo que esses vão migrar para 2026 para serem cumpridos. Que é para não pôr mais educador de par na toda ilha e para ter mais financiamento, porque embora que não sabe de cortar o financiamento e reduzir o teu, mas não acredita que o governo junto com parceiros está conseguindo de forma para apoiar casos de HIV, para não luta para aquela causa ali, para falar não, o HIV tem, mas não tem que trabalhar forte, principalmente na não jovem e adolescente. A mim sempre ainda foi para alguém, mas sempre ainda para jovem e adolescente, como eles têm que ter informação. Eles têm que ter responsabilidade. A prevenção através do uso do preservativo, da testagem regular e da educação sexual é fundamental para reduzir novas infecções. Josefa Rodrigues defende que a luta contra essa doença não deve ser somente em dezembro, mas sim o ano todo. Houve uma redução nos casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, mas os desafios permanecem, segundo dados apresentados pelo ICA. Entre 2019 e 2024, o número de denúncias variou de 192 casos em 2019, caiu para 172 em 2020, subiu para 218 em 2022 e baixou novamente para 184 em 2024. Já nos primeiros, 10 meses de 2025, o ICA contabilizou 125 denúncias a nível nacional. Esses dados foram apresentados pelo ICA numa entrevista exclusiva à Record. Segundo o coordenador do Plano de Ação Nacional de Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, em 2025, dos 120 casos registrados, 114 são meninas com idades entre 2 e 17 anos e a faixa etária mais vulnerável é entre 13 e 17 anos. Desses 125 denúncias, temos 34 na Ilha de Santiago, 28 na Ilha do Fogo, 23 São Vicente, 22 Santo Antão, 7 Brava, 6 Boa Vista, 3 São Nicolau, 2 na Ilha do Sal, e maio não contabiliza até outubro nenhum caso denunciado no ICA. E isso não quer dizer que a Polícia Nacional ou a Polícia Judiciária não tem os seus dados. Desses 125 casos, 11 são de sexo masculino e 114 são de sexo feminino. Temos a idade compreendida
desde 2 anos até 17 anos. Os dados mostram que 37 casos ocorreram no seio familiar, envolvendo principalmente agressores do sexo masculino, e 88 casos em contextos fora da família. Os crimes aconteceram tanto em residências quanto em espaços públicos. 125 denúncias, a maioria reside só com a figura materna responsável, ou seja, sob a responsabilidade da mãe, mas depois temos sem a presença quer da mãe, quer do pai. 37 foram cometidos pelo familiar, sendo 36 homem, uma mulher, com idade compreendida de 16 a 90 anos. Depois temos 88 denúncias, são suspeitos fora do contexto familiar. Todos são homens com idade de 13 a 80 anos. No total, no ano judicial de 2024 e 2025, entraram 624 processos de crimes sexuais. Dos 624, 586 foram resolvidos. Também é para dizer que a resolução dos crimes sexuais contra criança, adolescente ou contra mulheres em Cabo Verde também são prioridades na resolução do sistema judicial. Às vezes também pode demorar por vários fatores, não é meramente falta de prova ou então encoberta da propriamente no momento da investigação. A maioria dos crimes envolve abuso sexual de crianças e adolescentes, além de importunação, assédio e exibicionismo. Apesar da redução geral, verificou-se um aumento nas denúncias desses crimes, especialmente entre adolescentes. Esse crescimento está associado, segundo o coordenador, à campanha Proteja, que promoveu maior consciencialização social, incentivou a denúncia e trouxe o tema da violência sexual infantil para o debate público, reforçando que a prevenção e o combate a esses crimes são responsabilidade de toda a sociedade. Neste dia 31 de dezembro, os bombeiros estão em alerta para garantir a segurança da população. A equipa estará reforçada e com medidas de prevenção para responder ao aumento das ocorrências nesta data. O Corpo de Bombeiros está a redobrar esforços para garantir a segurança da população neste 31 de dezembro, em que as festividades do ano atraem grandes aglomerações e o risco de acidente aumenta significativamente. Segundo o comandante adjunto dos bombeiros, a cooperação já está preparado com reforços de equipa e disponibilização de viaturas para dar resposta imediata a qualquer emergência. Bom, para o dia de hoje, nós temos montado um plano que é para dar resposta à passagem de ano, onde que nós temos diversas atividades que acontecem ali na capital, inclusive aquela festa na Quebra-Canela, que nós põe lá um dispositivo para prevenção de evento e também para aquele fogo de artifício que estava a ser disparado logo na meia-noite. Não tem um contingente na unidade onde que qualquer solicitação que não pedido não pode se desloca de ali para qualquer ponto da cidade de Praia. Eu tenho um contingente de 3 efetivos para a resposta à passagem de ano e a cobertura de eventos que tudo dentro da capital. De acordo com Ronaldo, o serviço de interrupto funciona 24 horas por dia e haverá apenas mudança de turno. No entanto, sensibiliza a população para que tenham atitudes de prevenção. Quando festeja assim, com menos euforia, menos consumo de bebida alcoólica, menos excesso, para quem é que consome bebida alcoólica, evita fazer condução sob efeito de álcool, opta por transporte público ou então para viaturas de amigos que consomem álcool, evita excesso de velocidade também, para que a passagem de ano seja tranquilo e para não festejar acima não te pretende. Para o Corpo de Bombeiros, o 31 de dezembro não é apenas um dia de resposta, mas também de prevenção, garantindo que as celebrações de final do ano aconteçam de forma segura e tranquila.
Nesta época festiva, celebre com alegria e responsabilidade. E é bom lembrar que festas passam, a vida continua. Respeite as regras de trânsito e proteja o que mais importa, a vida. Momento agora para um curto intervalo no Fala Cabo Verde. Voltamos já. O balanço do ano que termina é maioritariamente positivo, mas há desafios que persistem. O Governo lança a iniciativa Alertas Precoces para Todos. Informações para conferir na segunda parte do Fala Cabo Verde. O Fala Cabo Verde já está de volta com a segunda parte e damos-lhe conta que a nossa equipa esteve nas ruas para ouvir a população sobre a avaliação do ano que agora termina. Entre balanços positivos, desafios superados e críticas a setores que precisam de melhorias, os cidadãos fazem um retrato de 2025 e deixam expectativas para o ano que está prestes a começar. No
No último dia de 2025, os cidadãos avaliam o ano que chegou ao fim. A maioria dos entrevistados considera que foi um ano positivo, apesar dos vários desafios enfrentados. Muitas pessoas afirmam que, mesmo com dificuldades, conseguiram alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais, classificando 2025 como um ano de aprendizagem e superação. Foi um ano de desafios, mas também tinha oportunidades, tinha crescimento. E então avalia positivamente esse ano 2025 e acreditamos estar preparado para 2026 ser melhor. Porque digamos que já aprende com os erros que faz 2025 e 2026 tem que encarar com mais força, mais determinação para poder corrigir os erros que faz 2025. Para 2026 tem um ano de melhor sucesso. Para mim foi mais desenvolvimento pessoal. Estudei livros, fazia formação online, então acredito que cresci pessoalmente. Por acaso, bem fixe. Só está bem direito, está espera para 2026. Está bem mais melhor. Coisa boa. Bom, tem alguns que ainda queria manca realizar. Então espero tanto para 2026 não consiga aquilo que nunca consegui tanto em 2025. Sobretudo saúde, paz, felicidade para tudo. Para mim foi um ano espetacular, apesar de alguns desafios, mas consegui ultrapassar tudo que é desafios e foi um ano espetacular, que eu consegui realizar meus sonhos, consegui um trabalho, que é o que é mais importante, e para mim foi aquilo lá. Bom, nem a expectativa, nem a vida pessoal foi tudo coisa de bom, mas em termos de sociedade, não só também tinha coisa a desejar, principalmente segurança, saúde, coisa que não está espera, mas 2026 também melhora. No entanto, alguns referiram que o ano deixou ainda muito a desejar em vários setores, apontado a saúde, os transportes, a segurança e a criminalidade como áreas que precisam de melhorias no próximo ano. Sobretudo a nível de transporte, a nível de saúde, a nível de educação e a nível também de segurança. Então, pronto, não está bem com... Não está chegando ali, mas nunca está sentindo confiante que não está no país que não é acolhido. Sendo ali nas terras, nas zonas, sobretudo segurança, tanto que ela não espera. Mas está melhor, pronto, com o esforço de cada um de nós também. Tinha morte, tinha violência, tinha o conhecimento que acaba de como está morrendo, tinha jovens está morrendo, principalmente na minha zona, tive dias ali que um jovem dentro de casa viola uma mulher de antes de filho, uma coisa triste para acontecer. Se não para não pensar, se tinha alguém que está fazendo isso, dá trata de saúde fora, principalmente na Dakar. Uma coisa que não para não pensar, principalmente nos governantes, tem que parar para pensar em termos de que ela para morrer. Sabendo, mas não tem nosso hospital, que estava o hospital central da praia, mas em termos de saúde, não só também se jovem show. Por fim, houve também quem desejasse mensagens de reflexão, progresso e melhores condições de vida para todos. Então falava que nós não podíamos fazer uma reflexão de nossa vida, como que foi 2025, e onde é que não erra, coisa que não podemos fazer diferente. Caso não continue a mesma coisa, o resultado vai ser aquele mesmo. Então tem que ter muda para que coisas podem mudar. É que eu só espero, mas não está muda, mas tudo está muda. Não tem que ter muda nós para que os resultados podem também mudar. Com balanços maioritariamente positivos e desafios ainda por superar, a população despede-se de 2025 com esperança de que 2026 traga melhorias e novas oportunidades. O produto interno bruto cresceu 7,3% no terceiro trimestre de 2025. Os dados do INE, divulgados recentemente, mostram aceleração da economia, com destaque para a construção e o investimento. O produto interno bruto registrou um crescimento de 7,3% no terceiro trimestre de 2025 em termos reais, superando em 1,1 pontos percentuais o valor do trimestre anterior. Os dados constam das contas nacionais trimestrais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. Pela ótica da produção, o valor acrescentado bruto cresceu 6,4%, mais 0,6 pontos percentuais face ao segundo trimestre.
Entre os setores com maior contributo para o crescimento destacam-se as indústrias transformadoras, a construção, os transportes e armazenagem e a administração pública. Em sentido contrário, a agricultura, pecuária e silvicultura registrou uma quebra de 15,5%, retirando 0,6 pontos percentuais ao crescimento do PIB. As indústrias transformadoras cresceram 15,2%, contribuindo com 0,8 pontos percentuais. Já os transportes e armazenagem cresceram 12,6%, sendo responsável por 1,3 pontos percentuais do crescimento total. Os impostos líquidos de subsídios sobre os produtos aumentaram 11,8%, com um contributo de 1,9 pontos percentuais. A construção teve um aumento expressivo de 17,2%, com um contributo de 0,6 pontos percentuais. Na ótica da despesa, o crescimento do PIB foi impulsionado pelo consumo final e pelo investimento. O consumo aumentou 4,3%, refletindo um crescimento de 3,0% no consumo privado e de 8,7% no consumo público. O investimento destacou-se com um aumento de 53,7% face aos 12,3% registrados no trimestre anterior. No setor externo, as exportações diminuíram 3,8%, enquanto as importações aumentaram 9,2%. No acumulado dos 3 primeiros trimestres de 2025, o PIB cresceu 5,7%, impulsionado sobretudo pela construção, transportes, alojamento e restauração, serviço a empresas e impostos. Éder Vaz, para os estúdios da Record Cabo Verde. O governo lançou hoje a iniciativa Alertas Precoces para Todos, destinada a reforçar a proteção da população face aos riscos climáticos até 2027. A iniciativa poderá integrar alertas transmitidos por telemóvel, rádio e televisão, reforçando a capacidade de detecção, comunicação e resposta a desastres. Segundo o Executivo, o projeto está alinhado com as prioridades nacionais e adaptação climática, redução de risco e proteção social. O governo destacou que, com o apoio das Nações Unidas, Cabo Verde dá mais um passo na construção de comunidades mais seguras, resilientes e preparadas, integrado iniciativas como o SOF e projetos financiados pelo Fundo Verde para o Clima. O conceito de alertas precoces para todos refere-se a sistemas que permitem antecipar desastres naturais e riscos climáticos, fornecendo informações atempadas à população para que possam agir de forma segura e reduzir os impactos. Estes sistemas combinam dados científicos e tecnológicos, como previsões meteorológicas e motorização de fenômenos naturais, e comunicam os alertas através de múltiplos canais, incluindo telemóvel, rádio e televisão. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música faz um balanço positivo do ano 2025. Quase todo o plano de atividades foi cumprido, apesar dos desafios na arrecadação. Do plano de atividades aprovado pela Sociedade Cabo-Verdiana de Música para o ano de 2025, 99% das metas foram cumpridas, segundo João Miranda, vice-presidente desta organização, pelo que este fez um balanço extremamente positivo. Nós conseguimos fazer tudo que nós tínhamos no plano de atividade. A única coisa que nós continuamos, que a nossa frustração é arrecadar mais. E como que é de conhecimento de todos, arrecadar, cobrar não é fácil. Não é? Portanto, isso é uma frustração que nós temos, mas nós estamos a trabalhar para que nós arrecadamos mais para poder distribuir mais para os nossos membros. A informalidade e as dificuldades na cobrança dos direitos de autor continuam a afetar o funcionamento da instituição, situações que a Sociedade Cabo-Verdiana de Música espera ultrapassar em 2026 através da implementação de novas estratégias e da resolução de pendências antigas. Isso é verdade. A informalidade continua porque os usuários muitas vezes não gostam
muitas vezes não gostam, não. Muitas vezes tem essa dificuldade de pagar os direitos. E quando há esse problema, sempre temos alguma dificuldade, porque a lei existe para pagar, mas ainda continua nessa andança que nós esperamos em 2026 vamos corrigir. Nós pensamos e nós temos porque já começamos a tratar o nosso plano de atividade para 2026, que será aprovado já em janeiro. Nós estamos a arranjar estratégia para que nós podemos arrecadar mais, sobretudo ver as possibilidades, a experiência que existe, sobretudo com a RTC, que já lá vão anos, que os atores precisam também receber os seus rendimentos que ainda continuam retidos por pagar. Esperamos que em 2026 estaremos disponível de ter mais rendimento pelos autores. À semelhança dos anos anteriores, a Sociedade Cabo-Verdiana de Música procedeu em 2025 à distribuição dos valores referentes aos direitos de autor aos artistas no montante global de 10 milhões de escudos cabo-verdianos. Em comparação com o ano anterior, o vice-presidente explicou que houve uma ligeira redução no valor total distribuído, que passou de cerca de 11 milhões de escudos em 2024 para pouco mais de 10,6 milhões de escudos em 2025. Esta diminuição deve-se, sobretudo, à queda de receitas provenientes da cota privada. No desporto, a Federação Nacional dos Estudantes e do Desporto Universitário de Cabo Verde marcou presença na publicação internacional Desenvolvimento Estratégico do Desporto Universitário FADU Summit 2025. No livro, o presidente da Federação destaca a importância do desporto universitário para os países da CPLP. A Federação Nacional dos Estudantes e do Desporto Universitário de Cabo Verde tem motivos para celebrar a participação da organização no livro Desenvolvimento Estratégico do Desporto Universitário. Esta publicação de referência reúne contributos de especialistas e líderes de instituição ligadas ao desporto universitário a nível nacional e internacional. Eu participo como orador internacional no FADU Summit e não tenho boa relação cultural e como tenho referência, nós temos muitas países referência da diplomacia e da CPLP, já se convidaram para dar um suporte nesse livro e para dar uma contribuição para o desporto universitário a nível internacional. Então foi bem aceito por parte do presidente da Federação e faço uma forma também de demonstrar a nós que não está ativo e também nós estamos disponíveis para colaborar e não só para dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do desporto universitário a nível nacional e a nível internacional. O presidente da Federação Nacional dos Estudantes e do Desporto sublinha também a importância de criar programas de apoio para estudantes atletas com bolsas e incentivos, além de reforçar a cooperação entre as universidades e as federações desportivas. Nós acreditamos, às vezes, que desafios nas níveis financeiros, porque às vezes não tem necessidade de viajar lá para participar em campeonatos internacionais, nunca tem condição financeira para participar e até, às vezes, mesmo em outros países, até a realização de campeonato nacional. Mas, não obstante isso, acreditamos no nosso estudo como líderes das federações nacionais e internacionais da CPLP, acreditamos graças a novas habilidades e graças a nossos contactos que não temos, fazer com que não consiga realizar os campeonatos e não consiga realizar a atividade, mas é uma fragilidade que não tem financeiro.
A Federação Nacional dos Estudantes defende a intensificação da cooperação entre os países da CPLP através do intercâmbio de atletas, técnicos e boas práticas como forma de promover a coesão social e o desenvolvimento conjunto. O futebol juvenil em Cabo Verde está prestes a ganhar uma nova dimensão com o projeto de Evani Mota, um cabo-verdiano radicado nos Estados Unidos. Evani, natural de Santo Antão, tem trabalhado nos últimos anos para criar um corredor de oportunidades para jovens atletas, utilizando a sua própria experiência como trampolim para o desenvolvimento do desporto no arquipélago. Trata-se da Pro Soccer Performance, uma academia já consolidada nos Estados Unidos da América que foca na alta performance e no desenvolvimento integral do atleta. A história de Evani Mota é um exemplo vivo de diáspora de sucesso, mas não foi isenta de sacrifícios. Em 2015 deixou o Cabo Verde para estudar em Portugal, enfrentando desafios diários de transporte para os treinos, o que fortaleceu o seu caráter resiliente. Sua ambição o levou para os Estados Unidos, onde com uma bolsa de estudos se formou em administração de empresas no Colorado, superando barreiras linguísticas e um clima rigoroso que testou seus limites físicos e emocionais. Foi neste contexto que a Pro Soccer Performance ganhou corpo, introduzindo o conceito inovador de mestre de bola ou técnica de bola. Esta metodologia específica trabalha exaustivamente o controle e a confiança com a bola, permitindo que o jovem atleta domine o jogo com segurança. Atualmente, a academia funciona como um suporte vital para os clubes locais, oferecendo treinos extra focados no refinamento técnico que o treino coletivo muitas vezes não abrange. Agora o foco vira-se para Cabo Verde. O mentor acredita que é o momento de retribuir a terra que o viu nascer, aplicando a metodologia de trabalho duro e o rigor técnico que aperfeiçoou na Califórnia. O plano de implementação começará pela sua ilha natal, Santo Antão, com o objetivo de oferecer aos jovens uma visão de futuro e oportunidades de internacionalização que o próprio teve de conquistar com imensa dificuldade. Num futuro que se prevê não muito distante, a Ilha do Salto surge como o próximo destino estratégico para a expansão deste projeto. A visão de levar a Pro Soccer Performance para as ilhas representa uma nova esperança para o desporto nacional, unindo a experiência internacional ao talento nato dos jovens cabo-verdianos. O internacional cabo-verdiano Sidney Lopes Cabral e o novo reforço do Benfica anunciou o clube encarnado no penúltimo dia de 2025. É internacional por Cabo Verde por 7 ocasiões, com 2 golos marcados, e integrou a seleção que recentemente garantiu um apuramento histórico para o Mundial. O lateral de 23 anos chega proveniente do Estrela da Amadora depois de se ter destacado na primeira metade da temporada e custou cerca de 6 milhões e assinou um contrato válido até 2030. Sidney Lopes Cabral realizou os exames médicos na segunda-feira, 29 de dezembro, e fica ligado ao Benfica por 4 épocas e meia, integrando o plantel orientado por José Mourinho. Na presente época, registrou 8 contribuições diretas para o golo em 16 jogos ao serviço da equipa da Reboleira Estrela da Amadora. Nas redes sociais, o jogador assinalou o final da primeira metade da época com a publicação de um vídeo com os melhores momentos pelo Estrela da Amadora, acompanhando da mensagem metade da época concluída, mas por vir. Natural de Roterdão, Países Baixos, terminou a formação nesse país antes de rumar ao futebol sueco e depois ao alemão. É internacional por Cabo Verde por 6 ocasiões, com 2 golos marcados, e integrou a seleção que recentemente garantiu o apuramento histórico para o Mundial. Fazemos uma curta pausa e na volta o Fala Cabo Verde traz mais informações. O governo de Donald Trump congela verbas para creche após o anúncio de fraudes. Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro passa por uma nova cirurgia depois de mais uma crise de soluços. Informações para conferir na página internacional.
Já estamos de volta e seguimos agora com as notícias internacionais. Uma colisão frontal entre dois comboios turísticos na rota de Machu Picchu, no Peru, faz pelo menos uma vítima mortal. O acidente deixou dezenas de feridos, além de mais de 1000 turistas retidos na região. Pelo menos uma pessoa morreu e 36 ficaram feridas na sequência de uma colisão frontal entre dois comboios turísticos que circulavam na rota ferroviária para o principal destino turístico do Peru. O acidente ocorreu na terça-feira à tarde no distrito de Machu Picchu, a cerca de 50 quilómetros da cidade de Cusco. A vítima mortal é um homem de 61 anos, maquinista de um dos comboios da empresa Incarrel. A colisão envolveu composições de duas empresas, levando à suspensão total do serviço ferroviário na região. Entre os feridos encontram-se turistas peruanos e estrangeiros provenientes de vários países, incluindo Estados Unidos da América, Espanha, Canadá, Austrália, China, Japão e Brasil. O Ministério da Saúde informou que pelo menos 2 feridos sofreram traumatismo cranianos graves e receberam assistência hospitalar. Imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais mostram os comboios com as frentes completamente destruídas e passageiros a serem assistidos por equipas de emergência numa zona rural e de difícil acesso. As autoridades regionais confirmaram que cerca de 1.300 turistas ficaram retidos após concluírem a visita a Machu Picchu, sem possibilidade de regressar a Cusco devido à interrupção de serviço ferroviário. Mais de 10 horas após o acidente, as causas da colisão permanecem por esclarecer, estando a decorrer investigações para apurar responsabilidades. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro passou nesta terça-feira por uma nova cirurgia depois de mais uma crise de soluços. O procedimento não estava programado. A informação foi publicada nas redes sociais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela disse que Bolsonaro soluçava continuamente desde as 10 da manhã. O ex-presidente está internado num hospital particular de Brasília desde a véspera de Natal. No dia 25, ele fez uma cirurgia para tratar uma hérnia inguinal, causada pela pressão na parede muscular na região da virilha. Nos dias 27 e 29 de dezembro, fez novos procedimentos para bloqueio do nervo frênico, método que interrompe temporariamente o movimento do diafragma e reduz os soluços. O filho dele, Carlos Bolsonaro, informou nas redes sociais que o pai está em fase de adaptação ao tratamento para a apneia, um distúrbio que interrompe momentaneamente a respiração durante o sono. O boletim médico informou que o ex-presidente segue em cuidados pós-operatórios e deve ser submetido a uma endoscopia digestiva para avaliação de refluxo nesta quarta-feira. 6 pessoas, entre elas 3 crianças, ficaram feridas após novos ataques russos com drones à cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. As autoridades locais confirmam danos a infraestruturas civis, edifícios residenciais e instalações energéticas. Os ataques russos com recurso a drones atingiram durante a noite várias zonas da cidade de Odessa, provocando ferimentos em 6 pessoas, incluindo 3 crianças. A informação foi avançada pelas autoridades locais e confirmada pelo Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia. Segundo as equipas de socorro, os bombardeamentos tiveram como alvo infraestruturas civis e logísticas, bem como instalações energéticas, agravando a situação da população numa das principais cidades portuárias do país. Um edifício de grande altura foi atingido, originando um incêndio de grandes proporções. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram chamas intensas e uma densa coluna de fumo, enquanto equipas de emergência procediam à evacuação dos moradores. Os bombeiros trabalharam durante
durante várias horas para controlar o fogo e evitar que se alastrasse a edifícios vizinhos. No total, 8 pessoas foram resgatadas, entre as quais uma criança. 4 torres residenciais sofreram danos significativos e pelo menos 14 viaturas ficaram destruídas ou parcialmente danificadas. O governo norte-americano anunciou o congelamento imediato das verbas federais destinadas às creches no estado do Minnesota após a detecção de múltiplos casos de fraude envolvendo programas de apoio às crianças. A decisão foi tornada pública pelo diretor interino dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças na rede social X. Segundo o responsável, a medida visa travar aquilo que classificou como uma fraude flagrante que, segundo as autoridades, está a aumentar no Minnesota e em outras regiões do país. Segundo o responsável, a medida visa travar aquilo que classificou como uma fraude flagrante que, segundo as autoridades, está a aumentar no Minnesota e em outras regiões do país. A partir de agora, todos os pagamentos efetuados pela administração para crianças e famílias só serão processados mediante justificação detalhada e apresentação de recibos ou provas fotográficas. O anúncio surge após anos de investigações federais desencadeadas por um esquema avaliado em cerca de 300 milhões de dólares ligado à organização sem fins lucrativos Feeding Our Future. De acordo com os procuradores, este terá sido o maior esquema de fraude relacionado com a pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos, envolvendo fundos destinados à alimentação infantil. Milhares de pessoas começaram a juntar-se desde cedo na Baía de Sydney para assistir ao tradicional espetáculo de fogo de artifício da passagem de ano, um dos mais emblemáticos do mundo. Segundo as autoridades locais, algumas pessoas começaram a formar filas ainda na terça-feira, muitas horas antes do início das celebrações. As zonas mais procuradas incluem a área em torno da Ópera de Sydney, a Ponte da Baía de Sydney e o Jardim Botânico Real. Outro ponto de grande afluência é o Blues Point, conhecido pelas vistas desimpedidas para a ponte e para o centro da Baía. As filas estenderam-se pelas ruas adjacentes, com o público a passar por controlos de segurança implementados pelas autoridades para garantir a ordem e a segurança do evento. E com esta notícia colocamos um ponto final nesta edição de Fala Cabo Verde. Boa noite e boas festas. Boa noite e um próspero ano novo. Até amanhã.